I just was fascinated. Between 5th and 6th grade, I organized my friends into an astronomy club to study the constellations. I certainly did not receive any encouragement. I was told from the beginning that women could not be scientists. My thesis professor, there was a period in which he went for 6 months without speaking to me, even when I said hello to him in the hall. He didn't want to have anything to do with me. I started in NASA in 1959. I was 6 months old. Being the first executive woman at NASA turned out not to be terribly eventful. I was accepted very readily as a scientist in my job. O universo. Um enigma sem precedentes. Das partículas ínfimas às vastas galáxias, tudo está contido nesse vasto e misterioso cosmo. Mas como tudo começou? A origem do universo guarda segredos insondáveis. Diversas teorias científicas e mitos ancestrais de diferentes culturas tentaram desvendar sua enigmática gênese. Tanto, a explicação mais amplamente aceita é a teoria do Big Bang. Na verdade, a palavra certa seria expansão. Ou uma inflação. Seguida por uma expansão constante, acelerada e que vemos até os dias de hoje. O universo surgiu de um ponto escaldante e infinitamente denso, um buraco negro impregnado de energia cósmica. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, essa singularidade diminuta detonou com violência extrema. E desse cataclismo primordial, emergiram matéria, energia, espaço e tempo. Na sequência, ocorreram duas fases cruciais na evolução do universo. Batizadas de Era da Radiação e Era da Matéria, elas moldaram os rumos do cosmo. A Era da Radiação teve início logo após o Big Bang e era caracterizada pela predominância de radiação. Ela se desdobrou em estágios menores, chamados épocas, que se desenrolaram nos primeiros milhares de anos do universo. A primeira delas é a época de Planck, um tempo em que nenhum átomo existia, apenas energia e antecessora das 4 forças fundamentais da natureza, a superforça. Ao término desse estágio, ocorreu um evento crucial, a separação da gravidade da superforça. Surgiu então a época da grande unificação, quando as 3 forças remanescentes da natureza se amalgamaram. Contudo, essa época chegou ao fim com a separação de uma dessas forças, a chamada força forte, ou força nuclear forte. Assim teve início a época inflacionária, marcada por uma rápida expansão do universo. Em um piscar de olhos, ele cresceu de um tamanho comparável ao de um átomo para o de uma laranja. Nesse período, o universo fervilhava com elétrons, quarks e outras partículas incandescentes. A seguir, veio a época eletrofraca, quando as últimas 2 forças, a força eletromagnética e a força fraca, finalmente se dissociaram. Durante a próxima etapa, a época dos quarks, todos os elementos constituintes do universo estavam presentes, embora ainda fosse um ambiente excessivamente quente e denso para a formação de partículas subatômicas. Foi apenas na época hadrônica que o universo resfriou o suficiente para que os quarks se unissem e dessem origem aos prótons e nêutrons. Nas últimas etapas da Era da Radiação, a época leptônica e a época nuclear, os prótons e nêutrons sofreram uma transformação significativa. Fundiram-se e deram origem aos núcleos atômicos. Nesse processo, surgiu o primeiro elemento químico do universo, o hélio. Essa nova capacidade do universo de forjar elementos, os alicerces da matéria, marcou o início da Era da Matéria.
Como o nome sugere, a Era da Matéria é caracterizada pela presença e supremacia da matéria no universo. Ela engloba 3 épocas que se estendem por bilhões de anos, a maior parte da vida do universo, até os dias atuais. A primeira delas foi a época atômica. Nessa fase, a temperatura do universo esfriou o suficiente para que os elétrons se unissem aos núcleos pela primeira vez. Esse processo, conhecido como recombinação, desencadeou a formação do segundo elemento do universo, o hidrogênio. Juntamente com os átomos de hélio, o hidrogênio povoava o cosmos com nuvens atômicas. Dentro dessas nuvens, pequenos aglomerados de gás talvez tenham sido suficientemente gravitacionais para promover a aglutinação dos átomos. Esses aglomerados atômicos, gestados durante a época galáctica, tornaram-se embriões de galáxias. Embrenhadas nessas galáxias, as estrelas começaram a se formar, inaugurando a fase mais recente e atual do desenvolvimento do universo, da época estelar. Esses aglomerados atômicos, gestados durante a época galáctica, tornaram-se embriões de galáxias. Embrenhadas nessas galáxias, as estrelas começaram a se formar, inaugurando a fase mais recente e atual do desenvolvimento do universo, da época estelar. A formação das estrelas desencadeou um poderoso efeito cascata, moldando o universo como o conhecemos. O calor interior das estrelas possibilitou a conversão do hélio e do hidrogênio em quase todos os outros elementos existentes no universo. Esses elementos, por sua vez, se tornaram os alicerces para a formação de planetas, luas, vida, e tudo o que contemplamos hoje. Esse incrível ecossistema só foi possível graças às inúmeras etapas do desenvolvimento cósmico.
Embora muitas questões sobre as origens do nosso universo permaneçam em aberto, é apenas uma questão de tempo até que algumas respostas há muito buscadas venham à tona.